Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo e no vídeo de hoje eu vou trazer para você como é que você tem que estudar para o concurso público da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Eu vou trazer para vocês aqui, não minha visão como professor de Direito Administrativo de concurso público, não. Eu vou trazer para vocês a minha visão como concurseiro sobre coisas que eu adotei durante os meus estudos, que eu percebi que me atrasavam demais e que essa mudança trouxe um grande diferencial para mim e de fato são coisas que eu acredito que o concurseiro tem que levar em consideração na hora de estudar para uma prova de concurso. Para quem não me conhece, eu sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 14 anos e também sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, servidor público federal concursado, aprovado em 8 concursos públicos federais. Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal, porque é através do seu like, através do seu compartilhamento, da sua inscrição, que me dá fôlego para continuar produzindo vídeos assim como esse e crescendo o canal e sempre fazendo essa análise e me dedicando principalmente aos concursos públicos do nosso querido Tocantins, trazendo as notícias, trazendo questões específicas, como esse vídeo que é um vídeo especificamente para o concurso da SEDUC. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá para a aula, vem aqui comigo para a tela do meu computador, afinal de contas, é isso que nos interessa. Meus queridos, é o seguinte, qual é o formato da sua prova para a gente começar a pensar nisso? Veja bem, o formato da sua prova são 6 questões de língua portuguesa, 8 questões de metodologia de ensino e legislação, 3 questões de história e geografia do Tocantins, 3 questões de matemática, certo? Agora na parte de conhecimento específico, o conhecimento específico referente ao cargo, o que totalizam 60 questões. Você tem que tirar no mínimo 30, tem que acertar no mínimo 30 questões da prova objetiva para passar e também tem que acertar no mínimo 20 questões de conhecimentos específicos, o que significa dizer que se você acertar 30 questões aqui da parte básica e não acertar nenhuma de conhecimentos específicos, você está eliminado do concurso. Qual é o conteúdo programático para o teu concurso? Olha só, para todos os cargos, na verdade, para todos os cargos, não apenas professor da educação básica, nós temos um tronco comum que são os conhecimentos básicos. Cai língua portuguesa, essa parte que está lá destacada no teu edital, cai metodologia de ensino, cai também legislação educacional, história e geografia do Tocantins e matemática. Essa é a parte básica do seu concurso. Nós também temos conhecimentos específicos que existe uma variação de acordo com o cargo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você for fazer para a função de professor regente, a depender do tipo de cargo que você vai fazer, o conteúdo que você tem que estudar na parte específica é diferente. Língua portuguesa é diferente de língua estrangeira, que é diferente de Libras, que é diferente de educação física, arte, matemática, biologia, química, física, história, geografia, filosofia e sociologia. E também as funções o conteúdo programático de professor regente é diferente de coordenador pedagógico e de orientador educacional. E também lá na parte da educação indígena, as funções de professor regente, na verdade, o conteúdo programático de professor regente da educação indígena também vai variar, a depender do cargo aí que você escolher, matriz geral, ciências da linguagem, ciências da cultura ou ciências da natureza matemática. Essa análise que eu fiz para vocês, que eu trago aqui para vocês, ela se aplica aos dois cargos, tá? Aos dois editais. Na minha opinião, os dois editais teriam que vir juntos. Infelizmente, foram editais que foram lançados aí separados. E bom, aqui no tópico 3 da nossa aula, da nossa conversa aqui, eu vou trazer algumas verdades sobre esse concurso público da SEDUC. Acredito que provavelmente metade das pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas existem algumas coisas que devem ser faladas para quem está estudando para concurso público. Eu acho que, de repente, existe uma forma tradicional de estudar nas escolas e que na faculdade e que ela veio para o concurso público e que ela não se aplica. Então existem algumas crenças limitantes que nos atrapalham a ter um desempenho maior durante os estudos para concurso público, principalmente esse estudo de reta final. O estudo de reta final é o estudo da pessoa que começa a estudar somente depois que sai o edital. Então vamos ver aqui. É o seguinte, o nível da concorrência é um nível de concorrência de nível superior. Então nós estamos lidando com candidatos que fizeram nível superior
e que, se ele teve responsabilidade durante a sua formação, ele teve que ler, teve que escrever. Então olha só, a pessoa fez o ensino médio, fez o ensino superior. Então nós não estamos falando de um concurso que tem apenas nível médio. Eu vou requerer aqui, eu vou pressupor e imaginar que os candidatos tenham plenas condições de estudar, inclusive estudarem sozinhos. Se o examinador quiser, ele pode elevar o nível da prova, por exemplo, porque é o que se espera de um concurso de professor. Então nós estamos falando aqui de pessoas altamente qualificadas, estamos falando aqui de pessoas altamente capacitadas, e é isso que a gente espera num concurso público de um nível como esse, tá? Então, as orientações que eu vou passar aqui para vocês não é uma orientação de um concurseiro iniciante. Muitas vezes as pessoas saem do ensino médio e essa é uma situação diferente. A gente está falando de pessoas que saíram do nível superior. Na minha cabeça, você sabe ler sozinho, sabe pesquisar, sabe buscar informações. Então, essa parte mínima, básica, os candidatos da SEDUC já preenchem esse requisito, certo? Então, é muito provável que o candidato caminhe com as suas próprias pernas. É muito provável que esse candidato não dependa, por exemplo, de um professor para aprender todas as matérias, certo? Então, vamos lá. A segunda verdade é que concurso, ele é gestão de tempo. O concurso tem muito a ver com a forma como você vai gerenciar o teu tempo. E isso é uma das coisas mais importantes, beleza? Porque veja bem, você vai ter que ver e lembrar 8 matérias, tá? Tem muitos tópicos dentro de cada uma dessas matérias em aproximadamente 4 meses. Então você vai ter que fazer o que? Ver, né? Estudar, lembrar, e você vai ter que fazer isso aí num espaço que a gente considera um curto espaço de tempo para poder aprender tanta coisa. Então acaba que no concurso público acerta mais questões quem gerencia melhor o tempo. E aí eu já quero trazer uma coisa que é os pontos negativos de ver aula, assistir aula. Olha só, existe uma crença limitante que as pessoas falam assim, só aprendo vendo aula. Eu também pensava assim, mas aí eu pegava meu caderno depois, né? Depois que algumas pessoas que foram aprovadas em ótimos concursos, e não foi uma pessoa que me falou, foram várias, eu resolvi deixar a aula um pouco de lado. E aí, ao invés de ler o material e já querer aprender de primeira, não, eu lia, relia, lia várias vezes, lia ali 5, 10, 15, 20, quantas vezes forem necessárias, e eu via que no final daquele processo de dedicação, eu via que no final daquele processo de, poxa, eu vou continuar, eu vou persistir, tá difícil, mas eu sei que eu posso aprender, aquela palavra é difícil, deixa eu buscar o significado na internet, eu não entendi essa parte, deixa eu ver um vídeo curto ali no YouTube. Então esse processo meu de persistência, de acreditar que eu posso aprender sozinho, me levou a, de fato, aprender sozinho, né? Na verdade eu conseguia, só não tinha colocado em prática. Então, o que acontece? Muitos candidatos conseguem ler e aprender sozinho, só que eles desistem logo no começo, né? Eles querem ler e já entender de cara tudo, e não funciona assim. O processo de estudo ele é gradual. Então, olha só, tem gente que tem essa crença que só aprende vendo aula. É uma pena, tá? É uma pena porque o seu processo de gerenciamento de tempo por concurso público, ele vai ser mais dificultoso e isso pode te atrapalhar na sua aprovação. Então, olha só, aula presencial versus videoaula. Pessoal, a videoaula ganha da aula presencial, tá? Primeiro porque o professor desenvolve mais assuntos na videoaula, porque ele não tem uma sala para interagir, então automaticamente ele tem mais tempo para falar. Segundo, você economiza tempo, que é o tempo de ir para o cursinho, o tempo do intervalo, o tempo de voltar, economiza desgaste físico também, certo? E terceiro, você pode voltar quantas vezes você quiser para poder ver aquele ponto da aula. E quarto, geralmente você não precisa ficar copiando, porque vem um material prontinho ali da aula e você consegue fazer breves anotações e assim gerenciar melhor o seu tempo mais ainda. Então, essa questão de optar entre aula e videoaula, eu acho que nos dias atuais, videoaula é a melhor opção, tá? Porque você acaba desenvolvendo mais rápido, finalizando determinadas tarefas mais rápido e gastando mais tempo com revisão, com questões que são coisas que de fato fazem um diferencial na hora que você vai responder questões na hora da prova, tá bom? Uma outra coisa é videoaula versus leitura. É o seguinte,
a leitura ainda ganha da videoaula. Por quê? Porque na leitura, o tempo que você gasta ali assistindo, por exemplo, 3 horas de aula, você consegue ler e reler aquele material 5, 10 vezes. Então, se você investir na leitura, você vai economizar o seu tempo mais ainda. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Olha só, é muito mais interessante para você que, poxa, é candidato para concorrer a um concurso de nível superior, fez ensino médio, fez nível superior, quer ser professor, que envolve um alto nível técnico. É muito mais vantajoso você investir na leitura para a sua preparação no concurso, acreditar em você e largar essa dependência de professor, deixar isso para pontos específicos, certo? E aí o que acontece? Na sala de aula, geralmente o professor faz o nivelamento da turma por baixo, então ele vai explicar o beabá, ele vai começar da parte básica, porque vai ter gente que não entende, e às vezes você que é mediano ou avançado, você acaba perdendo indo para a sala de aula, porque aquilo de fato era uma matéria que você não precisava estar vendo, que se fosse para você revisar, você poderia revisar de uma forma muito mais eficiente. Por exemplo, relendo um material sobre aquele tema, ou até mesmo vendo uma videoaula acelerada sobre aquele tema. Porque o tempo que você acelera aqui, você vai utilizar lá na frente para avançar numa outra coisa que é muito importante, como questões de revisão, ou até mesmo descansar depois lá para frente para você acordar mais descansado e voltar a estudar. Então você acaba investindo em questões que são cruciais para o teu desempenho na hora da prova, tá bom? Olha só, e as aulas do cursinho são limitadas. Geralmente os cursinhos, eles falam para o professor, a gente pode te dar 15 aulas sobre essa matéria, e o professor vai o quê? Ele limita, ele resume, ele coloca um resumo do resumo na aula, e é aquilo ali que ele ministra. Ele não ministra o completão, entendeu? Então acaba que a aula, para candidatos de alto nível, para candidatos de concurso de nível superior, não é a melhor opção. Na minha opinião, a melhor opção é a leitura, beleza? Então é isso, fica aqui minha opinião, pense bem a respeito disso, se você não prefere gerenciar o teu tempo e já ganhar tempo aí através da leitura. Vamos lá, então eu vou trazer para vocês aqui algumas maturidades de concurseiros, tá? Que é a questão essencialmente aí de metodologia de estudo. Então, método de estudo é o nosso quarto item. Veja bem, o que acontece? Se você passar rápido pela teoria e já ir fazer questões, você pode fazer questões e revisar. Eu fiz isso, por exemplo, com direito previdenciário. Eu fiz isso também com direito tributário, matérias altamente técnicas. Eu não tinha domínio. Comprei um resuminho da Juspodivo, li rapidão ali, em uma semana eu li com atenção, cada um, né, gastei uma semana para ler cada um dos resumos, porque eu sempre trabalhei, estudei, e aí eu só tinha 3 horas para estudar por dia. E aí, li de boa, passei pelo aquele resumo. Nas outras vezes que eu ia estudar aquela matéria, o que eu fazia? Eu fazia questões, revisava a parte que dava ali daquele meu livro resumido que eu tinha marcado e seguia assim até o dia da prova, consegui tirar notas boas em 2 TRFs, técnico do TRF1, analista do TRF1 e analista do TRF4. Então, pessoal, a minha sugestão é isso. Tá bom? Nessas partes que dá para você adquirir um resumo, veja um resumo, passe rápido pela matéria e vá direto ao ponto. Existem matérias que são um pouco mais dificultosas que talvez o candidato tenha que de fato ir para uma aula, mas mesmo assim ele tem que pensar muito antes de ir para essa aula. Eu, por exemplo, utilizei aulas de matemática porque eu tenho dificuldade com matemática. Porém, eu sempre optei por aulas de resolução de questões para poder ver a aplicação prática e ali eu destrinchava os tópicos do edital, porém através da resolução de questões. Então a gente tem que ir para a aula de forma muito pontual. Olha só, o tópico 2, deixar videoaula, aula presencial não, para tópicos que você tiver dificuldade. Eu não indico aula presencial, tá? Não indico aula presencial. Agora, eu indico videoaula para os pontos que você tiver dificuldade. Então, você está tentando estudar e aí você notou uma dificuldade, aí você pode utilizar uma videoaula. Vamos supor, tu está estudando regra de 3 simples. Beleza, você conseguiu aprender sozinho, né? Aí depois você vai para aquela regra de 3 difícil ali, composta, digamos assim. E aí, poxa, você precisa de um professor. Beleza, resolve questões ali junto com o professor daquele tópico, mas você não precisa do professor para resolver tudo. Você precisa otimizar tempo. Você precisa passar logo pela teoria já para entrar nessa questão de revisão
e resolução de questões, tá? O foco é sempre esse, chegar nesse momento auge, passar um pouquinho mais rápido pela teoria com qualidade através da leitura e você já ir para as questões e para a revisão. Veja bem, priorizar os temas mais cobrados dentro de cada matéria. Uma das coisas cruciais nos meus estudos para concursos públicos foi fazer o mapeamento da banca. Então o que acontece? Eu sempre peguei a banca examinadora e o cargo que eu ia fazer e eu fazia um levantamento do que foi cobrado nos últimos concursos, nos últimos 10 anos, por exemplo. Certo? Então aqui no meu canal existem vídeos, tem 4 vídeos sobre isso. Como descobrir os assuntos mais cobrados, como fazer a tabela de incidência. Eu ensino aqui no meu canal, você pode pesquisar aqui o que você acha. E olha só, o que acontece, pessoal? Quando você faz um levantamento daqueles assuntos que são mais cobrados pela banca, a nossa probabilidade de acertar questões é maior, tá? Porque existem assuntos que são mais cobrados em detrimento dos outros. Então, é muito mais interessante, veja bem que eu coloquei aqui para você, ó, é muito mais interessante você estudar muito bem de 5 a 10 matérias, dentro dessas matérias mais cobradas, do que tu passar correndo em cima do edital para poder ter a sensação de que viu tudo. Porque quando você tem a sensação de que viu tudo e passa correndo, você vai fazer a prova, olha para a questão, não consegue marcar e fala assim, cara, se eu tivesse estudado mais um pouquinho eu sabia lembrar isso aqui. Mas não é se você tivesse estudado mais um pouquinho, sabe o que é? Você tem aquele assunto ali, ele tem que fazer parte de um processo de revisão maçante. Então, você deveria ter se dedicado àquele assunto ali, revisado bastante para de fato conseguir lembrar. Entendeu? A maioria das pessoas não vai conseguir lembrar o assunto só de ter visto uma videoaula e ter passado pelo caderno. Você precisa passar por aquele assunto várias vezes. Então, para isso acontecer, o que te garante a lembrança disso é o processo de revisão maçante, beleza? E com o edital aberto, o processo de revisão ele se limita à releitura de materiais, refazer questões. Então, veja bem, é muito mais vantajoso, tá? Você ver bem os temas, alguns temas, por exemplo, fechar 50% do edital bem do que passar correndo em todo o edital. Tenho certeza disso. Uma colega minha que era analista do MPDFT, uma época que me instruiu para concurso público, hoje ela é promotora, ela me ensinou isso, ela me falou isso. Então, assim, isso é indiscutível hoje. Muitos candidatos, infelizmente, adotam essa técnica, entram no cursinho, passa correndo, vendo aula sobre tudo. Aí o professor na aula coloca um resumo do resumo, deixa a revisão para depois. Cara, sinceramente, é uma bagunça, não tem estratégia de estudo nenhuma nisso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Uma outra questão também, na hora de adquirir seu material, você não precisa se limitar ao curso completo. Você pode comprar um curso por matéria. Muita gente fica engessada ali, falando assim, quero material para professor de educação física da SEDUC-TO. Mas muitas vezes você não vai encontrar. Então, você compra um materialzinho de português da FGV, você compra um materialzinho de matemática da FGV. Às vezes você vai encontrar o material da parte específica de educação física em outro cursinho que você nem conhecia, que você jogou no Google e encontrou, que um colega seu indicou. Então não fique limitado a isso. Você pode montar seu pacote sozinho, você pode comprar apostilas por aula e não tem problema nenhum. O único cuidado que você vai ter que ter é de você olhar no seu edital, né? Porque geralmente quando você compra um material, ele vem completo para você utilizar para qualquer concurso daquela banca. Então você olha aquele material, né? Tipo, português completo para FGV. Deixa eu ver se esse tópico aqui está no meu edital. Aí você compara a tua apostila com o teu edital para você tomar o cuidado de não estudar o que não está previsto no seu edital. E é só isso, pessoal. Então cuidado com essas limitações, são coisas muito bobas que a gente não para pensar e às vezes isso aí acaba engessando a gente demora para começar por causa disso, certo? A gente deixa de adquirir um material melhor por causa disso. Então muito cuidado com esses pensamentos que limitam demais a sua estratégia de estudo. Outra coisa é que o tópico 5, plataformas de questões são indispensáveis, tá? Para otimização de tempo. Galera, uma conversa que é o seguinte, a FGV não brinca em serviço. A FGV faz prova assim para, sabe, digamos assim, para dificultar mesmo. Quem fez o TJTO, o último concurso, sabe disso. A galera que faz prova da OAB também sabe disso, a FGV reprova geral. Então, para você enfrentar a FGV, não existe uma outra forma melhor do que a resolução de questões.
E como é que você resolve questões de uma forma efetiva e otimizada hoje? Através das plataformas de questões. Você assina uma plataforma durante os 4 meses, daqui até o dia do teu concurso, e aí você fica resolvendo questões nessa plataforma online. Você consegue filtrar por cargo, você consegue filtrar por matéria, você filtra por assunto dentro da matéria, você filtra também pela banca. Então é muito efetivo. Imagina, você ter que ir lá na internet, ficar procurando material gratuito, isso tudo vai tomar muito tempo que você já poderia estar estudando. Isso porque a gente está com o edital aberto. Então a gente não se brinca com o tempo com o edital aberto, ok? E então é isso. Aí depois você vai ficar dependendo do professor do cursinho te dar matérias selecionadas, questões selecionadas para você estudar. Não, galera, isso já ficou para trás. Hoje a gente tem esses recursos. Eu, na minha época que eu estudava, eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a plataforma de questão. Sabe o que eu fazia? Eu ia para a porta de prova, vender água e vender caneta, levantava a grana, fazia a tal da plataforma de questões, pedia o cartão de crédito emprestado de uma pessoa, tirava do dinheiro, né, de outras coisas. Então a gente se organiza para dar conta. Professor, quais são as plataformas... E professor, quais são as plataformas disponíveis no mercado? Tec Concursos, que concursos são as mais indicadas. Beleza? Utilize elas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma questão de necessidade, ela vai otimizar muito mais o seu tempo. A sexta coisa é o perigo de copiar tudo, de fazer flashcards, fazer mapas mentais, pouco tempo para quem já começou. Galera, é o seguinte, isso aqui tem uma crença limitante, né? As pessoas falam que só aprendem copiando. Eu sou prova viva disso, que isso não é uma verdade, porque eu pensava que eu só aprendia copiando, que eu fiz isso no ensino médio, fiz isso na faculdade, então eu pensava que eu só aprendia copiando, mas acontece que você assiste um pedacinho da tua aula, copia, depois você vai revisar no ensino médio, na faculdade. E no concurso, que é 4 meses para ver tudo isso de matéria. Então, meu querido, se você vai copiar tudo, você tem que assumir para você que você vai demorar muito mais do que 4 meses para fazer isso, né? Nós temos que ser verdadeiros com a gente mesmo. Tu imagina, tu vai fazer resumo de tudo. Tinha que ter começado a estudar antes de sair o edital, beleza? Para quem já tem resumo, para quem já fez cursinho, excelente. Já fiz cursinho de matemática, tenho o meu caderno, excelente, uso o caderno. Já fiz curso de português, tenho o meu caderno, excelente, uso o caderno. Agora, para quem não fez, galera, a sugestão é a leitura. E a mesma coisa se aplica para flashcards e mapas mentais. Tu quer fazer mapa mental de tudo? Quer fazer flashcard de tudo? Cara, são excelentes técnicas de revisão, tá? Você ganha com elas quando você consegue revisar e você começa a revisar várias vezes esses materiais. Mas a produção é muito dolorosa. A produção gasta muito tempo, tem muita gente que desiste durante o caminho. Então, o que eu estou falando para vocês é adotar uma metodologia fácil de ser executada. Uma metodologia menos dolorosa. Galera, eu já copiei demais caderno, ficava com a mão cansada, doendo, é pegado demais ali, sabe? É pesado você ficar escrevendo, digitando tudo. Então, muito cuidado. Você quer adotar? Beleza, pode adotar. São técnicas boas, porque na hora que você vai revisar, eles te dão celeridade. Mas com o edital aberto, você tem que assumir a realidade para você, que você demoraria pelo menos 1 ano, né? E se você fosse religiosamente disciplinado para conseguir fazer aí flashcards ou mapas mentais ou um cadernão de todas essas matérias, né? Completo ali. Beleza? Então, a minha sugestão sempre fica na leitura e na releitura. É uma técnica menos cansativa. Você vai ler e reler. Se tiver que ler de novo, você vai ler de novo, sem medo de fazer isso. Experimente. Eu experimentei, foi ótimo para mim, beleza? Inclusive, uma das coisas que me fez ser aprovado foi essa mudança de visão, certo? No item 7, ó, a importância da leitura e da releitura. Ler e reler materiais resumidos. Refazer questões, galera. Então compreendam comigo, é muito mais fácil você pegar aí uma apostila resumida, por exemplo, da tua parte específica, e aí você vai ler e reler ela dezenas de vezes, centenas, entendeu? Tu lá comprou uma videoaula, lá no Gran Cursos, por exemplo, baixa o PDF do professor, vai ler, galera, vai fazer questões, não fica copiando questão também não. O que você vai fazer com a questão? Refaz!
volta para a plataforma de questões e refaça a questão. Encontre ela de novo e refaça. Hoje nas plataformas existem diversas ferramentas, você marca as que errou, você faz um caderno para você poder fazer depois, consegue fazer N coisas nas ferramentas, nas plataformas de questões. Então, você quer? Faça esse teste. O tempo que você gasta aí copiando, fazendo aquele negócio pesado, que demora tempo, pega aí meia hora de um tópico específico, você escolhe um tópico específico que você copia. Aí depois você escolhe outro, vai lá e usa as meia hora dele para fazer a mesma questão durante meia hora. Você vai fazer e fazer, fazer e refazer, fazer e refazer. Cara, certeza que você vai decorar muito mais de uma forma menos árdua, beleza? Então fica aqui a reflexão. O foco é leitura e releitura do material resumido, leitura e releitura também na hora de fazer as questões, refazer as questões na plataforma, ok? O último tópico aqui, legislação é decoreba, galera. Sinto lhe informar, tá? Você que quer aprender o porquê de trás da lei, a importância da lei, o examinador do concurso público ele não está muito se importando com isso. O que ele vai cobrar é a letra da lei seca. Entram pegadinhas ali, onde ele troca palavras, beleza? Troca um precisa por não precisa, por prescinde, e ele tenta te confundir, e o que vai te garantir a aprovação na parte de legislação é ler a lei, beleza? Então a minha sugestão é que você faça o quê? Você baixa a legislação ali mesmo e vá ler a legislação. Ler e reler diversas vezes. O teu foco tem que ser passar por toda aquela legislação várias vezes até o dia da sua prova. E aí, para ficar melhor ainda um pouco, quando você estiver resolvendo questões, o que você vai fazer? Opa, esse artigo de lei foi cobrado. Então você vai lá no teu materialzinho, você marca, porque depois você vai ter um mapa dentro da legislação só de artigos e pontos específicos que foram cobrados em prova. Beleza? Então é isso. Legislação é decoreba, fazer questões da legislação e pronto, tudo se resolve. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter um desempenho muito maior do que da pessoa que foi, por exemplo, para um cursinho assistir aula dessa parte de legislação. E para a gente fechar, uma sugestão de cronograma de estudo, tá? Para você. Olha só, coloquei aqui uma matéria por dia, de segunda a domingo, já que a gente está com o edital aberto. Então vamos supor que na segunda-feira você vai estudar português, na terça-feira você vai estudar metodologia de ensino, na quarta você vai estudar legislação educacional, na quinta história e geografia, na sexta matemática, no sábado conhecimentos específicos e no domingo você vai fazer sua redação. E o que vai acontecer aqui? Sua atividade número 1 vai ser sempre revisar o que você estudou no dia anterior, tá? Sua atividade número 1. Beleza? Depois você pode partir para a teoria daquela matéria do dia, certo? Matéria português, metodologia de ensino. E por último aqui você pode colocar a resolução de questões, né? Eu inverteria essa ordem, deixaria a resolução de questões primeiro, justamente para errar bastante questão, para ficar com raiva mesmo, porque a gente acaba aprendendo muito mais fazendo questões. Então eu colocaria a questão sempre antes de fazer a teoria. E aí ficaria aqui, ó, revisão, teoria e questões de cada uma das matérias em cada dia da semana, beleza? E aqui no dia da redação, como você estuda todos os dias, você também faz a revisão do dia anterior e depois tu vai treinar aí a elaboração da redação. Eu tenho certeza que você já vai ter aí um cronograma de estudos muito bacana, muito diferenciado. E se você quiser aprofundar na sua metodologia de estudo, você pode fazer parte da minha consultoria individual, aonde eu monto para você um passo a passo desse cronograma aplicado à sua realidade para você estudar da melhor forma possível para esse concurso público. São 2 encontros de aproximadamente 2 horas e você também tem direito ao meu WhatsApp pessoal exclusivamente ali durante um mês para poder tirar suas dúvidas justamente sobre essa parte de execução. Se você quiser conversar comigo, você me chama lá no Instagram que eu te encaixo aí nas vagas da minha consultoria individual. Meu Instagram é esse aqui que você está vendo. Não se esquece de me seguir lá e mandar suas dúvidas. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.